Bom dia, amigos. Estamos iniciando o nosso culto matinal dominical. Hoje estou aqui com a minha irmã e nós vamos iniciar cantando um corinho e que cada um de vocês sejam bem-vindos para participar conosco desse momento especial do nosso culto. Vamos cantar. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eu vou estar lendo agora o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Até o versículo 7. Vamos cantar mais uma música. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu
nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós declaramos que o Senhor é incomparável. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor habita nos céus, a terra é o trono dos teus pés, Senhor. E o Senhor é todo-poderoso, aquele que nos ama, aquele que enviou seu Filho amado para pisar aqui na terra, para se fazer homem e habitar entre nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos queridos, onde quer que eles estejam, que a tua bênção os alcance, Senhor. E pedimos por todos que estão participando conosco, com os que vão participar mais tarde, que o Senhor estenda a tua mão sobre cada um deles e receba, Senhor, cada pedido de oração, atenda, Senhor, cada necessidade dos teus filhos. Envia, Senhor, a tua cura, a tua bênção, a tua libertação de todo o mal. Agora, Senhor, vamos participar do estudo bíblico da tua palavra. Abre as nossas mentes, o nosso entendimento. Abençoa o Michel, derrama sobre ele a unção do teu Espírito Santo, para que ele possa transmitir com simplicidade tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mente, no coração dele, com toda a sabedoria que o Senhor tem revelado a ele. Abençoa, Senhor, esse momento, esse domingo e cada uma das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Arruma. Muito bom. Opa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. E eu gostaria que os irmãos hoje abrissem João, no capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo 30. Eu não vou fazer a leitura toda para depois voltar a repetir as partes. O tema que eu quero trabalhar é o que Jesus está falando aqui, nesse contexto em que ele explica a sua missão. É uma pergunta interessante que nós temos que fazer para nós mesmos, né? Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? O que Jesus veio fazer, está fazendo e ainda fará, como Filho de Deus? Essa é a pergunta que cabe para nós. E o interessante é que ele responde isso para nós, de 3 maneiras. E é sobre essas 3 maneiras da sua missão é que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. Não vamos abordar profundamente tudo, mas vamos colocar uma linha sequenciada para entendermos a missão de Jesus. Versículo 21, Jesus falando sobre a sua missão, ele diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Essa é a primeira condição dessa missão que Jesus está considerando. Então, esse é o primeiro ponto. Então vamos voltar a falar um pouquinho a respeito dessas palavras que estão aqui nesse versículo 21. Assim como o Pai ressuscita, a palavra aqui no grego é egeiro, ressuscita. E vivifica, a palavra é zopoio. É importante entendermos o sentido dessas 2 palavras. E o que ele faz? Ele fala, os mortos. Ele faz isso para ressuscitar e dar vida aos mortos. Mortos aqui é necros. E esse necros, ele tem um sentido de uma condição, da condição que o homem adâmico, natural, ao nascer nesse mundo, se encontra. Ele está vivo espiritualmente, mas ele está
morto, vivo fisicamente, perdão, e na sua alma, mas está morto espiritualmente em relação à comunhão com Deus. Não está em comunhão com Deus. Então ele fala que o Pai ressuscita e vivifica os mortos, e ele fala assim também o Filho, veja, vivifica, zoopóio, isto é, ele vai trazer vida e vida plena, vivifica aqueles a quem quer. Não é aqueles a quem quer que ele queira, não. A quem ele quer não é assim, é quem quer ser vivificado por ele. Passa a crer nessa graça revelada e nessa obra vicária que Deus proporcionou para cada um desses seres humanos que estão afastados dele. Então, o que é ser vivificado? Vou explicar um pouquinho para a gente depois continuar a segunda parte da missão de Jesus. Todo ser, como eu falei, homem natural, está afastado de Deus, não quer nada com Deus, não tem justiça, está morto, espiritualmente falando, não expressa esse Deus com a sua vida. Se vivesse assim, ele continuaria assim, morreria assim, espiritualmente afastado de Deus, porque ele precisa de um Salvador, porque ele é incapaz de se salvar. Por isso que Deus afirma que não há nenhum justo sobre a terra. Então ele teve que fazer o quê? Fazer-se carne, vir aqui para nós para mostrar como nós devemos ser. O ser humano voltar a ter a humanidade. Então Jesus veio para fazer o que aqui para nós? Dar vida para nós. Porque nós tínhamos apenas o que nós chamamos uma vida psique, alma vivente. Mas nós não tínhamos o Espírito nosso vivificado para ouvir o Espírito Santo falando conosco, para que o Espírito Santo falando com o meu, com o seu Espírito, fale através dessa condição para a nossa alma, e a nossa alma transformada na consciência, na forma de pensar, arrependido, e voltando, se convertendo ao Pai novamente, ao temor de Deus, a gente viva com esse corpo uma vida digna de revelá-lo nesse mundo, expressar o seu reino com a nossa vida. No versículo 25, é muito interessante, é que ele fala: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos, necros, está um sentido aqui, no sentido de morte, não só espiritual, mas física, tudo que acontece e que produz a morte, ouvirão a voz do Filho de Deus, e as que ouvirem viverão. Aqui, especificamente, ele está usando duas palavras para explicar esse primeiro ponto, em que ele vai vivificar as pessoas que querem serem vivificadas e voltarem à comunhão do Pai. Crer em Jesus e crer no Pai que o enviou. Ele diz, em verdade, essas duas palavras, em verdade, significa amém. Quando aí está no princípio da uma frase, ou de uma colocação, de uma expressão a ser falada, ou de uma verdade a ser transmitida, esse amém, ele tem um sentido de verdadeiramente é e certamente é. Não é que será, já é, ele fala assim. Mas quando esse amém aparece no fim de uma frase, e muitas vezes a gente conclui dizendo esse amém, não é que assim seja, é que seja assim como foi dito no contexto da frase. Então, se alguém diz que Deus te abençoe, você diz amém. Que seja assim a bênção como você disse. Não é que assim seja. Muitos falam assim, que amém é que assim seja. Assim seja o quê? A pergunta seria. Seja assim o quê? Não, que seja assim como foi dito. Então, Jesus, quando faz essa afirmação, ele está se reportando essa primeira parte, que ele veio para vivificar, dar vida, a zoe, e não mais a psique a cada um de nós. Por isso que ele diz, todo aquele que perder a sua psique, sua vida psíquica, anímica, ganhará a vida zoe, a vida que ele chama plena, completa, e também a vida eterna, aions, que é uma vida que transcende a essa, porque ganhou vida já enquanto estava vivendo aqui, porque encontrou com aquilo que é o caminho, a verdade, a vida, a própria ressurreição. É Cristo em nós, a esperança da glória, que nós não tínhamos esperança alguma enquanto afastados de Deus.
Então ele fala que em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Por que ele fala e já chegou? Porque ele estando aqui, João Batista veio falando, está próximo o reino, preparando o caminho para que Jesus viesse fazer a mesma afirmação. Ele disse, arrependei-vos e convertei-vos. Está próximo o reino. Jesus, quando começou a vir aqui, ele começou a falar a mesma coisa. Está próximo o reino. Depois ele foi curando as pessoas e ele falou, se o Espírito Santo que está em mim está fazendo esse processo de libertação de vocês, então o reino está sobre vocês. Aí os fariseus perguntaram, mas quando virá esse reino? Jesus falou, o reino não vem de forma visível. O reino que está aqui agora com vocês, iniciando agora com vocês, ele está dentro de vocês. Até quando eu voltar e na minha vinda, então, no último contexto desses 3 pontos que eu estou fazendo da minha missão, eu vou voltar para eliminar o mal definitivo, completar o meu reino e entregar esse reino ao Pai. E o Pai vai ser tudo em todos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Vamos entender isso de forma bem tranquila agora. Então ele diz, então esses que vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, isto é, entenderem, compreenderem a respeito do Evangelho do Reino que é trazido, viverem, praticarem isso com as suas vidas e perseverarem até o final, ele falou, esses viverão, Zal, esses vão viver. Terão vida plena, e não apenas a vida psíquica, essa vida que nós temos, mas que nós não temos vida plena. Por isso que quando ele dá o seu corpo, ele fala, coma do pão e beba do vinho, ele está falando exatamente esse contexto, que é manter essa vida plena, ter vida eterna, ter vida em si mesmo. Então mantenha isso, para que você não durma o sono da morte, porque você não fica doente, até mesmo moribundo. Então nós já explicamos que quando ele faz essa afirmação, em verdade, ele está dando uma certeza e uma convicção, porque ele é o autor e consumador da fé, de que isso vai acontecer. Então, todos aqueles que assim creem nessa revelação, assim acontece. E como eu falei, João Batista veio falando a respeito disso, Lucas 4,33 falou que Jesus também veio falando a respeito desse reino, 4,17 fala o reino de Deus está próximo, Marcos 1,15 afirma o tempo já está cumprido e o reino já está chegado, Lucas 8, Jesus aqui falando para a gente ouvi-lo, fala que Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Lucas 9,2, Jesus também faz o seguinte, envia os seus discípulos para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Esses enfermos que ele está falando, é essa condição do pacho, dessa enfermidade que o mal produziu no espírito do ser humano. Muitos judeus e pessoas estavam esperando já na época de Jesus o Messias. Um deles é José de Arimateia. Então ele percebeu a importância, inclusive, de entender aquele momento que estava acontecendo na sua vida. E o que é interessante, eu falei que os escribas e fariseus perguntaram, quando viria o reino de Deus? E Jesus falou assim, lá em Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus não vem com aparência visível. Ele está dentro de vocês. Mas quando eu for para vir aqui, para fazer uma ressurreição final, que começou quando nós ressuscitamos o nosso espírito, depois vocês vão ter a carne ressuscitada, apotinesco. Então ele falou, quando eu vier, então vai se completar, vai consumar esse tempo, que é a minha outra missão final. Então a primeira missão é fazer com que os homens tenham o seu espírito ressuscitado, e que eles voltem a se reconciliar com Deus, ter um ministério de reconciliação para ter uma condição de santidade, santificação, crescer nesse processo e em comunhão com Deus e com o próximo, expressar esse reino aonde ele se encontra, embora o reino ainda não esteja plenamente, mas já expressado através de cada um de nós como embaixadores do reino de Cristo que já está presente. Então, aqui em Lucas 17, 20 e 21, ele seguindo, ele diz, quando da minha volta, ela será como na época de Noé, presta bem atenção, queridos, e como também na época de Ló. Ele está falando um ponto para a gente deixar vigilante,
para saber quando ele viria. E ele não está falando exatamente para o mundo, ele está falando para aqueles que entendem o verdadeiro sentido da sua revelação no transcorrer da história. 1 Coríntios 4:20, Paulo afirma que o reino de Deus não consiste em palavras, consiste em poder, é dinamis. E esse dinamis tem uma relação com uma natureza que não é mais pecadora no homem. É uma natureza santa, em que Jesus tirou o pecado para que o homem agora pudesse expressar a imagem e semelhança que ele havia colocado nele desde a fundação do mundo. Em Romanos 14:17, Paulo também afirma que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que ele falou que até João Batista, leis, os profetas, colocaram suas considerações, mas a partir de João Batista é anunciado o reino de Deus e os homens se esforçam para entrar nele. E não tem que se esforçar para entrar nele. Tem que, na realidade, arrepender para entrar nele. Então vamos entender um pouco isso. E nesse transcorrer, Jesus explica a respeito do reino de Deus usando parábolas. E usa muitas parábolas. E o que é interessante, você vai perceber que o reino de Deus estava com os judeus, com aquele povo chamado Israel. Mas como foi rejeitado, ele falou que tiraria o reino deles e passaria para um povo que não é o povo judeu, que é o povo que está agora sendo formado daqueles que ouvem a voz de Cristo, que tem o seu espírito morto ressuscitado, egeiro. Por isso que Mateus 21:43 fala: o reino de Deus será tirado de vocês e passado para um povo que não é esse povo. Mas depois voltará para vocês, porque vocês vão ainda falar a respeito, rejeitaram-me agora, mas quando virão no futuro dirão: bendito que vem em nome do Senhor. A partir desse momento haverá uma grei única, uma congregação só de Israel e a igreja. Mateus 23:13, Jesus fala para os escribas e fariseus da sua época: ai de vós, escribas e fariseus, vocês não estão entrando no reino, e aqueles que estão entrando no reino, vocês estão impedindo deles entrarem por causa das suas teologias e seus dogmas judaicos. E vocês esqueceram de uma coisa importante, esqueceram da teocracia, que Deus reina agora, sempre reinou e sempre reinará, mas ele não vai interferir na condição humana. Isso é muito importante entender. Então Jesus explica que os mortos espiritualmente, mas que estão vivos biologicamente e na alma, mas mortos espirituais, quando ouvem a voz de Jesus, o Espírito Santo, em alguns, age e assim permitindo a ação do Espírito Santo, não entristecendo, como eu falei, não obscurecendo, não impedindo, não fazendo com que ele não seja ouvido, mas deixando ele falar e haver essa transformação em cada um de nós. Ele diz assim: esses ouviram a voz de Cristo. Ouvir significa entender e compreender o que está sendo falado a respeito do reino. Aceitam, passam a viver, crescer em santidade, em santificação e em comunhão com Deus e com o próximo. E eles passam então agora a ter uma vida. Eles ressuscitam para uma vida nova. São novas criaturas. E aí ele fala: terão uma vida não mais psique, mas uma vida zal, ativa, real. Serão novas criaturas em Cristo. Por isso que Paulo fala em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Então Jesus veio e nos comprou com o seu sangue, queridos. E a gente percebe no Apocalipse 1:6 e também 5:10, em que ele diz que nos comprou com o seu sangue para sermos reinos e sacerdotes. Ele não pediu para a gente ter um sacerdote, mas para ser reino e sacerdote. Como o povo de Deus, como uma nação, e ainda uma nação exclusiva de Deus, que é essa estrutura, o corpo de Cristo, chamado a igreja. O povo que teve uma transformação, uma ressurreição do seu espírito para viver uma nova vida, aqui e agora ainda em vida, zal, plena, completa, para depois viver a aions, a vida eterna que em Cristo está, e quem tem o Espírito de Cristo já tem isso. 1 Pedro 2:9-10
fala exatamente a respeito dessa mesma condição que somos hoje, povo exclusivo de Deus. É interessante você lembrar que em Êxodo 19, lá correspondente à saída daquele povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito para ir para a terra prometida, Canaã, Deus também os chamou, em 19, 6, 7, eles falam o seguinte: fala Moisés para o povo que eu quero que eles sejam um povo exclusivo meu, de reinos e sacerdotes. Como eles não quiseram, acabou colocando o quê? O contexto da lei. E não é só isso. Depois, passado um tempo, eles não quiseram mais a teocracia. Entraram na terra prometida e quiseram a monarquia. E é claro que naquela oportunidade eles estavam reivindicando os seus direitos, os seus privilégios, e não quiseram mais que Deus reinasse sobre eles. E Deus falou: não, Samuel, você está preocupado? Não faça o que eles querem. Mas Deus não está reinando? Tá, mas eles estão falando contra mim ou contra você? Contra o Senhor, então faz o que eles querem. Mas explica para eles quais são as consequências desse contexto. O que é interessante é que o versículo 22, eu vou voltar agora para continuar a segunda missão de Jesus. Então, qual é a primeira missão de Jesus? Ele deixou claro aqui no versículo 21. Como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica, zoopóio, dá uma vida zoe, plena, para todos aqueles que querem fazer essa condição de comunhão, aceitam pela fé essa proposta que Deus fez. Essa é a primeira missão dele, vir aqui para que o nosso espírito, que estava morto, afastado de Deus, possa agora ressuscitar. Esse é o contexto da ressurreição em que nós já entramos. Ainda que morreremos, nós vamos esperar a ressurreição, que é final, quando Cristo vier, e ressuscitarão todos aqueles que estão esperando e que morreram esperando por Ele, e daqueles que tiveram na oportunidade ainda vivos, se Ele aparecer. Paulo explica em Tessalonicenses 4, de 13 para frente, que aqueles que estão vivos, na realidade, se Cristo aparecer, eles já estão com seus espíritos transformados. Eles serão arrebatados. Os mortos que dormiram em Cristo serão ressuscitados e aqueles serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Virá com o Senhor, ressuscitarão e encontrarão com Ele nos ares. E aqui ele diz agora o 22. E o Pai a ninguém julga. Presta bem atenção nisso, querido. É a segunda missão de Jesus. Lá em Atos 10, nós mostramos que Pedro, pregando à casa de Cornélio, as pessoas que estavam ali, ele faz essa afirmação, que Jesus foi constituído juiz de vivos e mortos. Ele diz assim, vamos entender isso bem. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então, o que Jesus está falando nesse contexto? Que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, queridos. E Ele não vem para esse contexto de julgar. E Deus não julga ninguém, porque Ele não faz acepção de pessoas. Deus não julga quanto ao que é certo e o que é errado, mas Ele continua reinando, mas sem julgar ninguém, porque Deus é amor. O que mais? Deus também não se assenta para ficar analisando a vida comum das pessoas, do que elas fazem e as suas palavras, do que elas dizem. Deus também não está lá. Nada pode mudar em Deus pela condição de quem Deus é. O Deus Pai, Ele não reina e governa como reina e governa os homens no mundo, impondo leis, impondo condições. Não, Deus, o Pai, Ele não faz isso. Ele deixa muito claro. Ele não faz decisão judicial. Ele não cria essas condições. Deus não contende. Deus não disputa sentido forense de dizer, quanto à lei, o que processar, quem merece ir para um lugar, quem merece ir para... Deus, ele falou, Deus não faz isso. O Deus Pai, ele está falando aqui, ele não faz isso. Eu vou repetir o 22. O Pai a ninguém julga. E essa palavra julgar aqui tem um sentido de crise. Crises no grego significa exatamente de separar, fazer o caso de, usar um contexto forense para aplicar leis e princípios do que é certo e que é errado. Ele falou, isso ele não faz.
Ele não faz acepção de pessoas. Mas veja o que ele diz no 22. Mas, ele completa no 22. Mas ao filho confiou todo o julgamento. Esse julgamento aqui, ele está falando para que todos honrem o filho como honram o pai. E aí ele vai explicar agora uma coisa que é muito importante. Ele confiou. A palavra aqui, confiou, é didome no grego, que significa ele concedeu, ele entregou essa condição de julgar crises. Crise significa poder separar, julgar, selecionar, decidir, condenar, punir, colegiar uma tribuna. Sabe o que é isso? Já ouviu falar que todos passaremos pelo tribunal de Cristo? É isso que as pessoas precisam entender, que o tribunal de Cristo não é para os mortos. O tribunal de Cristo são para os vivos que aceitaram a Jesus. É isso que ele está querendo falar aqui para nós. Porque no tribunal de Cristo, todos vão ser julgados para receber o bem e o mal que fez com esse corpo. Mas são aqueles que aceitaram a Jesus, foram salvos. Mas precisa ver se eles entenderam o processo da salvação e cresceram e perseveraram nesse processo. Ou se simplesmente apenas foram salvos e viveram um contexto de uma teologia e não de uma teocracia, de um reino em que o Senhor reina e que nós somos embaixadores dele aqui, reino de Cristo. Por isso vamos passar pelo tribunal de Cristo. Então, e Jesus vai julgar quanto ao direito, quer os da lei, e também quanto àqueles que são da graça, que fazem as coisas por justiça e amor sem interesse algum. E ele fala, a fim de que todos honrem ao Pai, como também honrem ao Filho, porque a ele constituiu juiz sobre vivos e mortos. Esse vivos e mortos é muito mais do que a gente está pensando vivo, psique. Ele está falando mais em termos espiritual, vivos espiritualmente, com transformação da nossa alma, para ser uma nova criatura. E também morte, ele está falando muito mais do que apotinesco, morte física, que é dado ao morrer uma só vez. Nós já temos uma condição de morte espiritual. E ele, apotinesco, nos ressuscita para uma nova vida. Então vejam bem, Jesus ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele falou, eu sou a ressurreição, falou para Marta. Você crê, Marta, que eu sou a ressurreição? Quem me tem, o Cristo, já está na ressurreição. E ele fala. Agora eu quero explicar um pouco mais o que ele faz a afirmação. Quem ouve a palavra, a minha palavra, disse Jesus aqui, ele acaba falando, ele fala, a fim de quem ouve a minha palavra, ele faz essa afirmação. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, grifa aí na tua Bíblia, tem a vida eterna. Tem zoe, vida. Zoe significa não mais a psique. Vida zoe. Tem uma vida diferente porque é o espírito ressuscitado e a sua alma transformada para ser uma nova criatura. Tem vida zoe. E ele fala, e eterna, aion, significa uma vida que transcende a todo o contexto da própria vida. Não entra em juízo, presta bem atenção, queridos. Está escrito, grifa aí. Não entra em juízo. Passa pelo tribunal de Cristo, mas não entra em juízo. Porque vai receber o contexto do galardão pelo que fez de bom. Mas aqueles que não fizeram o que é de bom, entrarão no juízo. E ele diz, mas passou da morte, veja como que está interessante, para a vida. E o que ele está falando aqui? Ele ressuscitou. Quando ele está falando ele ressuscitou, ele está falando um sentido muito mais pleno que as pessoas precisam entender. Ressuscitou não significa fisicamente, não, ele já ressuscitou. Por isso que ele deu toda a autoridade. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, queridos. Presta bem atenção. Deixa o Espírito trabalhar no teu espírito. Deus deu autoridade, isto é, toda a autoridade, Jesus falou, Deus deu para mim. Autoridade aqui é exousia. Toda a autoridade ele me deu. Para quê? Ele falou, para julgar. Tem duas palavras aqui que Jesus faz. A primeira é poio. Poio significa um julgamento que tem um sentido de fazer e causar transformações.
Então Jesus, quando ele vem, ele traz a sua palavra e algo em nós tomamos consciência que nós temos que sofrer esse arrependimento, essa transformação pelo amor que a gente vê em Cristo revelado de Deus para nós. É poio. Então aqueles que aceitam a salvação não entram em julgamento. Os que não aceitam a salvação, rejeitam a obra salvadora de Cristo, já estão condenados. E a segunda palavra que está para julgar é crises, que Jesus vem para fazer. No primeiro, ele não vem para julgar as pessoas. Eu falei, eu não vim para julgar as pessoas, eu vim para salvar. Essa palavra poio é transformar essas pessoas. Mas agora ele falou que ele virá depois que o homem morrer, ou estiver esperando ele, para fazer crises, julgar. E essa crise é para separar. É para separar o trigo do joio, é para separar os cabritos das ovelhas, é para separar as coisas que são e as que não são de Deus. É para separar, é para repartir, é para debater, é para ter opinião, é para dividir, é para julgar no tocante a algo, porque Jesus é, veja, o Filho do homem. E como Filho do homem, ele recebeu lá no princípio de Deus a autoridade para dominar sobre todas as coisas, não sobre o próximo. E aí o que aconteceu? O homem começou a dominar sobre tudo, sobre o próximo, e criou um problema sério. Jesus veio para mostrar que não é assim, que ele não veio para ter esse domínio. Ele veio para servir, não ser servido. E ele, como filho do homem, ele propusera, tudo que ele propusera fazer e criar para aquele primeiro homem ter a sua imagem e semelhança, esse é o homem que Jesus na cruz falou, está consumado, Pai. Aquele homem que o Senhor falou, que seria a tua representação da sua imagem e semelhança, está aqui, está consumado. A partir de agora, eu que trouxe a salvação, aquele que não quer a salvação tem o julgamento. Eu trouxe a bênção, se ele não quer a bênção, tem a maldição. A maldição não vem sozinha, ela vem porque você recebe muita bênção e não usa de forma adequada. Você recebe a salvação e não desenvolve a salvação. Fica apenas achando salvo e vive o contexto da teologia e não da teocracia do reino. Então Deus não é o seu Senhor para reinar. Então agora presta atenção do que Jesus continua falando agora. 1 João 5, 28, 29, eu quero continuar lendo, que é o terceiro elemento. Ele diz assim, não vos maravilheis disso. Primeiro ele falou, agora é chegada essa hora da ressurreição. Quem ressuscitou, o espírito tal, morreu, passou pela morte, não tem problema nenhum. Mas quem não viveu de forma adequada, passará pelo tribunal de Cristo, ou para galardão, ou para receber realmente um castigozinho ali para poder entender quem é Jesus Cristo e a brincadeira que ele fez, achando que vivendo apenas como salvo e não desenvolvendo a salvação, entraria no reino de Deus. E ele falou, não será só assim, porque vai permanecer numa condição chamada morte, até o julgamento dos mortos. Não vos maravilheis disso, disse Jesus 28, porque vem a hora, e ele não está falando que é agora não, ele falou, vem a hora, em que todos que estão nos túmulos, essa palavra túmulo, sim, queridos, não é um sentido de, assim, sepultura só não, é um contexto onde eles colocam algo, levantam algo, um tipo de um memorial, uma tumba, para guardar a memória daquele que morreu, daqueles que já morreram. Então aqueles que estão lá, na sepultura, eles ouvirão a sua voz. E diz assim, 29, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida. Está vendo? Primeira ressurreição, ressurreição da vida. E os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vão ouvir. E é interessante a gente lembrar que quando Jesus falou, sai Lázaro, não saíram todos os mortos. Saiu só Lázaro. E para que ele pudesse sair, ele falou, tira a pedra. Tira a pedra da incredulidade. Porque muitas vezes, queridos, a gente põe uma pedra da incredulidade naquilo que Deus vai fazer além do que nós pensamos ou pedimos. A Marta não acreditava. Jesus falou, você crê que eu sou a ressurreição, Marta? Ela falou, não, o senhor é o filho de Deus, o senhor é todo poderoso, meu irmão vai ressuscitar no último dia com o senhor. Ele falou, não, eu vou te responder de novo. Vou fazer uma perguntinha aqui, sim, para você responder para mim. Você sabe que eu sou a ressurreição, a vida, a verdade, o caminho?
E para ela foi bem específico. Eu sou a ressurreição, Marta. Você quer ver? Agora você vai ver, tira a pedra. Muitas vezes nós colocamos pedra nas coisas mortas. Mortos na incredulidade, no conformismo, que nós não conseguimos fazer as coisas. E Deus rola a pedra da sepultura de Cristo, que nós não conseguimos tirar, para fazer com que a gente possa entender o que é impossível, que Deus não vai deixar ninguém na morte se teve o Espírito vivificado e cresceu nesse processo da santificação e da comunhão, que não ficou só com a salvação. Esse é um processo que a gente precisa entender claramente em nossa vida. E aí ele fala, sai Lázaro, e o Lázaro saiu. E por que a gente quer pôr pedra nas coisas? Você já ouviu alguém falar assim, vamos pôr pedra em cima desse assunto, vamos pôr pedra em cima desse relacionamento, vamos pôr pedra nisso que aconteceu? O que é pôr pedra? É para pôr um morto lá embaixo e põe a pedra para não feder, para não voltar à consciência, para não voltar a entender o processo. Põe uma pedra em cima. Então tem pedra que nós temos que remover. Qual é a pedra? Da incredulidade que a Marta tinha. Quando ela viu o irmão saindo com vida, nunca mais ela teve. Foi servir Jesus e nunca mais foi questionada por Jesus quanto ao servir. Quem serve e quem não serve. Está lá no capítulo 12 de João, ela estava servindo, depois da ressurreição no capítulo 11. É isso que as pessoas precisam entender. E agora tem muitos que ainda põem uma pedra sobre a sepultura de Cristo. Para quê? E ainda pergunta, quem vai tirar a pedra para a gente embalsamar esse Jesus, para ele ficar bem embalsamadinho, não feder, conservar para a gente, ter um Cristo só para a gente, para ele fazer o que a gente quer. É um contexto da teologia, da religião, e não de uma teocracia da compreensão do reino que nós temos que viver, queridos. Do reino que nós temos que expressar. Vem a hora. Mas ele não falou que era agora. Mas ele falou, virá a hora em que eu vou aparecer e vou falar, tocará a trombeta, os mortos ressuscitarão. Que mortos? Os que dormiram em Cristo. Ressuscitarão. E os que estão vivos vão ser arrebatados. E o Espírito Santo vai sair daqui. O que vai acontecer então? Agora nós passamos a entender todo o acontecimento que vai daqui para frente. Então, eles vão ressuscitar para a vida, e é isso que no Apocalipse está falando da primeira ressurreição. O que está falando lá da primeira ressurreição? Precisamos entender um pouquinho melhor agora, um pouquinho do que diz o Apocalipse. Jesus, ele abre os livros e revela o contexto da história. E que é interessante, lá no capítulo 12, diz João no Apocalipse, que ele diz assim, viu-se, ele não falou que viu nada, viu-se. Alguém revelou para ele, foi revelado para ele, que existia uma mulher com uma coroa de estrelas, lua, sol debaixo dos pés, a lua na cabeça, sol a lua debaixo dos pés. Está representando quem? Aquela que gerou o Salvador do mundo. Israel, vamos chamar assim. Alguns chamam outra coisa, mas vamos chamar assim, Israel. Quando Jesus nasceu, o Satanás apareceu e ficou com a boca escancarada para tentar destruir aquele menino. Mas não conseguiu. E ele fez toda essa obra que nós falamos aqui. Ele deu vida a todas as pessoas que quiseram ter vida. Ele não obrigou ninguém, ele convida. O Espírito Santo e a noiva convidam. E Jesus também convidou, vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados. Os que vieram. Tiveram essa transformação, queridos. É isso que ele está falando. Essa é a primeira missão dele. A segunda missão é que ele vai vir para julgar. Ele não veio na primeira para julgar, ele veio para salvar. Mas se os caras não querem salvação, ele virá para julgar. Então ele diz assim, no 12, aparece agora quem? Vai aparecer o mal tentando engolir Jesus. Mas diz que Jesus foi arrebatado. E aí houve uma briga no céu, e é óbvio que quando ele foi arrebatado, ressuscitou, subiu ao céu, levou todos aqueles que estavam no Sheol, abriu o paraíso, e todos que morrem agora não vão mais para o Sheol, separado do lugar dos perdidos e dos que são salvos. Já vai para o paraíso. Aí, na vinda dele, ele virá com esses do paraíso para restabelecer o corpo. A alma e espírito virá para restabelecer o corpo. Ressurreição. E em seguida, os que estão vivos, mas que espiritualmente agora, não mais mortos, aceitaram a Jesus, vão ser arrebatados. E o Espírito Santo vai com eles. Esse é o momento que nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 em frente, Paulo falando da ressurreição. Que é a primeira ressurreição de todos aqueles que aceitaram a Jesus e que tiveram o seu espírito transformado. Bem-aventurados são, diz o Apocalipse, porque eles vivem e reinam com Cristo, e esses 1000 anos eles viverão e reinarão com Cristo. E esse 1000 anos é o que Pedro fala.
Vocês estão achando que está demorada a vinda do Senhor? Um dia para Deus é igual a 1000 anos. E 1000 anos é igual a um dia. Para Deus não há um contexto de tempo. Ninguém sabe a volta de Cristo. Por isso que fala, vigiai, orai. Mas tem esperança, certeza que isso vai se cumprir. Certamente acontecerá. Ele falou que virá e acontecerá. E ele virá para julgar os vivos e os mortos. É a outra missão de Jesus. Mas ele não vem só para julgar os vivos e os mortos. Ele vem para tirar a sua igreja para fazer o julgamento final nesse mundo, que é o dos mortos. Mas ele vem para fazer uma coisa que é muito interessante. Ele vem para acabar com a besta. Presta bem atenção, agora que eu vou resumir isso aqui, para não ficar muito longo, porque tem que dar um apocalipse aqui, eu não quero dar. Vai tirar o contexto da besta, do falso profeta, e vai acabar com Satanás. Nesse período que transcorreu, porque 1000 anos é o tempo da graça que nós estamos vivendo. Quando acabar esse tempo, que é o tempo dos gentios, então ele virá para fazer esse contexto da ressurreição, do arrebatamento. Em seguida, como um raio brilha de um lado no outro, depois que ele levou a igreja, um raio brilha de um lado no outro, então ele fala que ele virá para consumir o que é o contexto da besta. Presta bem atenção. Existem 3 bestas no Apocalipse. As primeiras bestas, chamada da terra, e a chamada do mar, a besta do mar e da terra, são a continuidade do Império Romano. São a extensão em que uma pedra vai rolar e vai bater e destruir essa estrutura. Cristo assim o fez com o sistema. Mas acontece que tem uma besta no capítulo 11 e no capítulo 17, chamada a besta que vem do abismo. Essa é quando Satanás sairá do abismo e encarnará num homem. O mistério da iniquidade já existe, queridos. Eu quero passar por um lado para vocês entenderem que quando tiver para vir de Cristo, o Satanás vai ter que usar um homem para confrontar Jesus Cristo. Então eu quero que vocês abram agora uma passagem de 2 Tessalonicenses, por causa do tempo. É fundamental eu ler pelo menos esse texto. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. Eu quero compartilhar com vocês o que Paulo fala sobre a vinda de Jesus. De uma maneira assim bem simples, bem direta, para entender a besta do abismo que ninguém fala. Um dia a gente vai falar só sobre esse negócio aí, para deixar mais claro. Capítulo 11, capítulo 17 e tal. Então vamos lá. No capítulo 2, irmãos, Paulo falando Filipenses, capítulo 2, versículo... 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Veja a revelação de Paulo. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem por vocês sejam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, isto é, com cartas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Se ouve muitas coisas a respeito disso, interpretações N. Eu falo, não pensa assim. Ninguém de nenhum modo vos engane. Deixa o Espírito trabalhar, querido. Ninguém vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A gente ouviu falar muito que apostasia é falta de fé. Não, apostasia não é apostatar da fé. É muita crença. É pouco amor. É muito devoção. É pouca adoração. É muito teologia. E pouco teocracia do reino, queridos. É gente colocando leis humanas, para fazer com que esse mundo tenha paz. Vamos fazer bastante lei, porque assim um não machuca o outro. Um respeita o outro. Não, isso só cria iniquidade maior no coração das pessoas. Mais preconceitos. Porque se acham no direito e no privilégio, então criam leis para se proteger. Criam leis para se defender. Produzem leis que vão contra a própria lei de Deus, que é a lei do amor. Para que haja paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Não quero Espírito Santo. Então o Espírito Santo já saiu. Então o Paulo vai explicar aqui como que isso vai acontecer. Quando for chegar a vinda dele, a besta da terra e do mar, que marcaram as pessoas para não fazerem mais comprar e vender, isto é, fazer comércio, agora, o que é mais interessante, Jesus vem e acaba com esse processo todo. Pisa todo o sistema econômico, político, social, religioso. Ele vai pisar todo esse sistema. E aí as pessoas vão tomar consciência disso. Não vou entrar aqui muito em detalhe, que tem muitas coisas interessantes do reino ainda, que será sobre as virgens, as 10 virgens, porque a diferença delas é umas que tinham espírito e as que não tinham espírito.
Deixa o Espírito trabalhar aqui agora. E ele fala assim, esse que vai vir, vai sair do abismo, e é uma besta, é um homem, uma besta mesmo. Pior que os imperadores romanos, que opõe-se e levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu não falava para vocês aí em Tessalônica, eu costumava dizer essas coisas quando estava aí com vocês, e aí ele fala assim no versículo 6, e agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Que ocasião própria para essa besta do abismo aparecer? O Apocalipse deixa muito claro. Quando da vinda de Jesus e quando acontecerem esses dois elementos, ressurreição dos mortos e o arrebatamento da sua igreja, a remoção do Espírito Santo. A hora que sair isso, as pessoas vão começar a correr de um lado para o outro, desesperadas, e aí a iniquidade, que já é alta, ficará pior. Veja o que ele fala no 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Por isso que o amor de muitos esfriará. Porque onde tem muita lei, não tem amor. Se os homens vão construindo leis, é porque não tem amor. Porque se tivesse amor, não precisava de lei. Porque a lei nos leva para Cristo, e Cristo nos leva ao contexto do amor e da graça. Então presta atenção. E ele fala, aguarda somente que seja afastado o que o detém. Quem está detendo esse contexto da iniquidade, que já opera no nosso meio, é o que o próprio João falou. Esse contexto da iniquidade, o anticristo já está presente, mas ainda não apareceu o anticristo, que é essa besta do abismo, que eu vou fazer um estudo só sobre isso. Então será de fato revelado o iníquo, será de fato revelado o iníquo, aquele que é o Senhor de todas as iniquidades. E ele fala assim, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Nesse momento o céu se abre, querido, Apocalipse 19. E todo olho verá. E quando todo olho verá, esse contexto, a besta, o falso profeta, vão fazer uma reunião de nações para ir contra esse Cristo. E não tem como fazer isso, porque ele vai reinar, e ele falou que ele vai matar. Então ele vai pegar a besta, o falso profeta, e lançar no lago de fogo. Ele vai pegar Satanás e lançar no lago de fogo. Quando ele fizer isso, acabou o contexto dessa missão que ele falou que ele veio fazer, que é a terceira para fazer o julgamento final e acabar com todo esse contexto. Aí ele vai pegar o reino dele, está lá em 1 Coríntios 15, ele vai pegar o reino dele, falou que vai pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés. Depois que ele acabar de reinar, e quando tudo estiver debaixo dos seus pés, ele vai lançar a morte também no contexto desse lago de fogo, são as trevas exteriores. O inferno será lançado lá, a morte será lançada lá, os mortos serão lançados lá. Mas ele falou, mas se tiver algum dos mortos com o nome inscrito no livro da vida, porque nesse julgamento agora, final, do grande trono branco, diz que todos individualmente vão estar presentes, vão abrir livros e o livro da vida. E vai comparar com a vida desses que morreram, para ter um julgamento justo. Ele falou, eu julgo justamente. É o que ele fala no final desse texto que nós lemos em João 5. Então, ele veio para vivificar, salvando. Depois ele veio para mostrar a essência de como crescer esse processo, para quando ele chegar, estar esperando, entendendo o reino e vivendo esse reino. E no final ele fala, eu venho para julgar, para acabar com o mal e restituir o reino ao Pai, onde o Pai será tudo em todos. Então haverá o grande julgamento do trono branco, e aí todos. Mas ele falou, se tiver um morto lá, mas que tem o seu nome inscrito no livro da vida, Apocalipse 20:15, esse não será lançado no lago de fogo. Ele será salvo como que se sofrendo pelo processo da morte e saindo dela no momento final. É muito interessante a gente entender isso e ouvir o que ele diz aqui. Presta atenção que eu vou terminar agora. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém, o Espírito Santo, quando levar a arrebatar a igreja e os ressuscitados. Então será de fato revelado o iníquo. Ele vai ser revelado depois que for arrebatado a igreja. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, Apocalipse 19. Destruirá pela manifestação da sua vinda. E aí, esse ora de Paulo, queridos, é como se ele fala, portanto, ora, rogo-vos. Ele está falando, agora eu vou pôr na prática tudo isso que eu estou falando aqui na teologia. Eu vou pôr na prática de uma teocracia. Ele fala, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás.
Vem a besta, porque Satanás ele não está presente aqui, ele delegou a autoridade para a besta. É uma união de político, economia, a sociedade, cultura, religião, tudo isso é parte do sistema do homem, em que o mal usa isso, em lugar de ser a favor, usa contra. Mas Jesus não vem para isso, ele vem para reinar, para tirar todas essas coisas. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, não é autoridade, com todo o poder. Eu já expliquei que poder é sobre o outro e autoridade é a serviço a favor do outro. Jesus tem toda a autoridade. Se o mal tem poder, Jesus tem autoridade. Quem é mais? É quem tem a natureza santa de um filho. Quem tem a natureza, ele vence qualquer poder. Satanás tem poder, mas não tem autoridade. Porque ele treme de Deus, mas ele não teme a Deus, então ele não tem autoridade. Por isso que ele fala, é sinais e prodígios da mentira. E em todo engano da injustiça, veja, não há justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aí fala, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito. O que é dar crédito? Crença. Dar crença à mentira. A fim de serem, veja a palavra que está aqui, a fim de serem todos eles agora julgados, todos quantos não deram crédito, não deram o sentido, o valor à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então agora estou concluindo aqui, queridos, para mostrar essa verdade. Qual é a missão de Jesus? Será que é só para salvar? Ou é para vir e completar esse processo da salvação? Então eu quero dizer que aquele contexto, para mim, eu vou falar agora para encerrar, aquele contexto de 1000 anos, e as pessoas discutem muito isso, não quero entrar num pormenor, mas eu quero falar uma coisa que tenho no meu coração, eu quero dizer. Na hora que você aceitou a Jesus, você ressuscitou no teu espírito. E se Cristo está em você, Ele é a ressurreição, é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. A morte não tem mais autoridade sobre você. A morte já está vencida. O mal já foi julgado, mas Jesus virá para condená-lo. Mas quando Ele vier, Ele não vai condenar esses. Esses já estão salvos. Não entrem em juízo, não entrem em condenação. Passaram da morte para a vida. Não verão a morte. Não sofrerá o sono da morte. Dormirão em Cristo e ressuscitarão, porque dormiram. Não estão mortos, não estão em sepultura. Mas os que não estão, eles vão sofrer as condições de um julgamento final, que são chamados julgamento dos mortos. Então, não passam pelo tribunal de Cristo para galardão. Eles vão passar por tribunal, individualmente, de um contexto de ser ou não condenado. Por isso que é um tribunal depois do trono branco. E aí Deus vai ser tudo e em todos. Jesus tem uma missão, queridos, que não é só salvar. É reconciliar, é restaurar, é trazer a comunhão, formar uma nova família, formar uma nova humanidade. Ele está formando tudo isso. Ele é um advogado que ajuda na nossa causa. É o Espírito Santo que intercede por nós. É o próprio Deus conosco. É a Deus continuando conosco. Mas ele falou que ele vem agora para consumar esse contexto. Vocês não querem? Então, a terra agora está sendo preservada para o julgamento final. Como a terra veio da água e terminou com água na época de Noé, por isso que ele falou de Noé e de Ló, qual é a condição que estava Ló? É só você pensar no que está acontecendo nos dias atuais e as leis que estão sendo impostas nesses dias, você vai estar percebendo que nós estamos muito perto da vinda de Jesus. É o que ele está falando. Voltará a Israel, restabelecerá como nação. Está falando tudo, porque terá que perseguir duas coisas aqui, essa besta que vem do abismo, Israel e a igreja, que são as duas testemunhas de Deus na terra. Um dia a gente vai falar sobre isso por causa do tempo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus para a honra e glória de Deus. Espero ter passado aquilo que eu sinto como uma verdade, independente que existam tantas outras que falam outras coisas à semelhança do que nós já falamos. Amigos, essa palavra hoje pode ter sido muita coisa falando, mas vocês depois
Vão ouvindo de novo aos poucos, porque é muito importante, porque o Michel falou a Bíblia inteira nesse resumo. E como eu pedi no início que ele expusesse com simplicidade isso que ele fez, mas para a gente que conhece a Bíblia como um todo, é fácil de ir associando um texto da Bíblia com outro texto da Bíblia, mas para quem ainda não tem esse conhecimento pleno da Bíblia, fica difícil. Por isso eu falo, voltem, vejam de novo 2, 3 vezes, para irem assimilando tudo isso. E eu falo para o Michel aqui, que eu concordo com tudo isso que ele falou, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma música, aproveitar que a minha irmã está aqui. Obrigada, Senhor, porque nos deu essa oportunidade maravilhosa de estarmos em comunhão com o Senhor, te louvando, recebendo a Tua palavra e nos entregando totalmente ao Senhor. Que não haja em nós nenhum mal, nenhum pecado, nenhuma mancha que venha nos afastar da comunhão do Senhor. E que o dia que nos encontrarmos com o Senhor, sejamos recebidos na glória. Não vejamos a morte, mas que estejamos com o Senhor, participando do tribunal de Cristo, que é para o galardão, para recebermos do Senhor aquilo que vivemos aqui na terra. E tendo recebido a Cristo e crescendo em graça e em santificação, que aqueles que ainda não tiveram
experiência de salvação possam se entregar a Jesus, falando: eu creio em Jesus, eu te aceito, Jesus, e eu quero ser um filho teu, eu quero participar da tua glória, eu quero estar contigo, Jesus. E Jesus a todos esses acolherá. Amém. E serão parte da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Obrigada, Senhor. Recebe, Senhor Deus, a nossa vida, nos abençoe, nos purifique, nos livre de todo mal. Abençoa, Jesus amado, a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.